o que significa low carb, né? A low carb, ela tá muito famosa, em qualquer mídia que você procure, né, em relação a emagrecimento, você vê lá low carb, tem no Google low carb, então é uma palavra que está muito famosa e muito linkada ao emagrecimento, né? Todo mundo fala low carb, low carb, low carb, mas muitas pessoas não sabem aplicar ou aplicam de forma errada. E aí, a low carb não dá certo, a low carb é ruim, a low carb me deu alteração nos exames de sangue e assim por diante, né? Então, o que significa low carb, tá? Então, quando você se depara com essa estratégia, quando você digita lá que você quer emagrecer e aí você vê low carb, o termo low carb, ele significa o quê? Baixo teor de carboidrato. Então, é uma estratégia alimentar com baixo teor de carboidrato. E não só isso, com tipos de carboidratos específicos. Não é porque é low carb, baixo carboidrato, que pode também ser qualquer carboidrato, tá? Então, muitas pessoas tendem a aplicar low carb de forma errada, tá? E muitas pessoas confundem também low carb com no carb, com a exclusão total dos carboidratos. Eu vejo muita gente aplicando aí a low carb e excluindo 100% o carboidrato da alimentação, e aí dá no quê? Não consegue, né? A pessoa não consegue levar adiante. Pelo contrário, fica estressada, fica irritada e acaba não tendo sucesso no seu objetivo. Então, acaba desanimando. Então, vamos potencializar aí essa aplicação da low carb para vocês terem sucesso nesse emagrecimento. Então, low carb é uma redução é uma alimentação, né? Uma estratégia alimentar com baixo teor de carboidrato. E o tipo de carboidrato ele tem que ser levado em consideração também, tá? Carboidratos são geralmente encontrados, né? A gente exclui, na realidade, os carboidratos encontrados em alimentos como, por exemplo, macarrão, algumas frutas, pães, alguns doces, refrigerante, né? Por quê? Porque eles são alimentos inflamatórios, de alguma forma eles inflamam o nosso corpo e acabam criando vários tipos de alteração. Então, esses tipos de carboidratos, como macarrão, alguns tipos de fruta, pães, né, doces, refrigerantes, são alimentos inflamatórios, então eles não fazem parte aí dessa low carb, tá? Porque lembra, é a quantidade e o tipo de carboidrato, né? E para você iniciar a low carb, gente, tem que ser de uma forma progressiva, tem que ser devagarzinho, tá? Porque a gente, na maioria das pessoas, né, estão acostumadas a comer o quê? Aquele mesmo carboidrato de todos os dias, aquele arroz, o feijão, né? E o macarrão, por praticidade até, e são alimentos que não entram na low carb, tá? Porque são alimentos inflamatórios. Então, quando a gente começa a low carb, não adianta você ser radical. Então, você tem que ser devagarzinho, fazendo as pequenas alterações no seu dia a dia, tá? Por quê? Para o organismo acostumar, tá? Eu vejo muitas pessoas, vou contar aqui, na verdade, o meu avô, ele tem diabetes tipo 2 e estava muito descompensado porque ele passou nervoso, enfim, e eu falei, não, a gente precisa arrumar isso, vamos fazer, apliquei estratégia low carb nele. E uma das estratégias que eu fiz foi tirar o arroz e o feijão dele, tá? Gente, a glicose dele, né, tava mais de 150, tá absurdo, muito alto. No que ele começou a mudar a alimentação foi para 80, juro para vocês. Só que o meu vô, ele começou a falar assim, eu tô fraco, eu preciso de arroz e feijão, eu me sinto fraco, né? Então, porque a gente tem esse apego, né? Eu não tô falando todo mundo, mas a maioria
tem essa tradição e tem esse apego a alguns tipos de carboidrato. E se você muda drasticamente, que no caso do meu avô não tinha, eu tinha que agir rápido, não dava para ser muito pontual. Até porque se eu liberasse muito para ele, ele ia deixar o que tinha que comer de lado e ia comer só o que interessava. Mas eu estava explicando para ele, não é que você tá fraco, você tá comendo, é porque você está sentindo falta desse tipo de alimento, tá? E é essa a grande sacada, tá? Então, é fazer a troca devagar, tá? Não adianta ir com muita sede ao pote. Por quê? Os maiores efeitos colaterais quando você desmama de um carboidrato, né? Que tem muito. Vira muito rápido o açúcar no seu sangue para um com menor quantidade de açúcar, são, por exemplo, dores de cabeça, tontura, alteração do humor, então a gente fica mais irritado, tem uma irritabilidade, né? E essa mudança tem que ser progressiva, tem que ser devagar, porque senão você se irrita, você joga tudo pro alto e você não consegue levar adiante, tá?